Olá, Doc! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Med Class. Nós estamos na temporada 2 que vamos falar sobre branding e posicionamento. Se você não assistiu ainda, vai lá na primeira aula que nós falamos sobre o que é branding, o que é posicionamento. Tem outras aulas, sim, sobre isso já no Med Class, mas eu quero aprofundar isso com vocês, trazer conceitos que realmente vão ser disruptivos na cabeça de vocês. Eu tenho certeza que vai fazer total diferença e trazer alguns insights aqui. E eu quero começar com algo. Eu quero fazer aqui uma provocação. A minha provocação é: você sabia que o teu cliente, o teu paciente, ele volta com você, ele continua indo com você ali nas consultas e tendo aquilo que você já tem para oferecer por conta da experiência que você promove? Não é apenas pela técnica, pela competência técnica, pela excelência que você tem, e eu tenho certeza que você é um excelente médico, tem uma competência técnica muito boa, mas a experiência, ou seja, como você o fez sentir, que sensações, sentimentos, emoções você provocou, você trouxe para ele. Aí você fala assim, mas como assim, doutora Kelly? Eu quero que você pense numa analogia e você vai entender o que eu estou falando. Primeiro, que o médico, ele não deveria, tá? Não deveria ser escolhido pelo preço, né? Porque você não é leilão, peça de leilão, para ser escolhido pelo preço. Ah, o mais barato, pronto, levou. Se você tá achando ou ainda quer ser escolhido pelo preço, você vai perder. Eventualmente você vai perder, porque sempre vai ter alguém que cobra mais barato e que não tem possivelmente um serviço tão bom quanto você. E se você está cobrando barato, sendo que você oferece muito mais do que você entende que você está oferecendo muito mais, você tem um tempo de consulta maior e você está se sentindo desvalorizado, é porque você ainda não teve coragem de cobrar o quanto você deveria cobrar. E aí você vai entender, através do branding, como que a gente consegue também aumentar a percepção de valor, aumentar o valor da consulta, de forma que a pessoa saia de lá feliz e satisfeita, tá? Então, não queira ser médico leilão, seja um médico diferenciado, tá bom? Pela experiência. Então, como que eu uso elementos sensoriais, emocionais, para eu construir uma marca, ou seja, você enquanto marca, se você não assistiu a aula 1, corre lá e assiste para você entender o que é posicionamento e branding, os conceitos e os passos para você também construir para aí sim você assistir essa aula. Então, que elementos sensoriais e emocionais você precisa ter ou construir para você ter uma marca, para você criar e ser a marca que impacta e conecta de fato com os teus pacientes. E eu vou dar um exemplo bem tranquilo, bem simples, que é fácil de entender. Imagina você quando você vai num spa. Quando você vai num spa, você concorda que você quer chegar lá, relaxar, encontrar uma música ambiente calma, gostosa, um sofá gostoso, um lugar para sentar gostoso, tomar seu café, seu chá, ser bem tratado, né? De repente um bolinho, alguma outra, um biscoito, castanhas, né? Uma vez eu fui num spa, eles ofereceram castanhas e um chazinho bem gostoso antes de eu ir para massagem em si, para experiência, né? Que eles nem chamam de massagem, porque se fosse só massagem, gente, qualquer um fazia, né? Mas você promove uma experiência de bem-estar e relaxamento daquela pessoa que tem uma vida corrida e uma loucura. Então, como que eu crio essa marca que impacta e conecta? Que experiência, que sensações eu quero despertar no meu cliente? Poxa, eu quero que ele chegue lá, supondo, né, eu sendo pediatra, poxa, eu quero que meu filho chegue lá no consultório, ele encontre um lugar para brincar, com brinquedos educativos, com brinquedos que sejam interessantes, um lugar gostoso. Ah, eu quero ter um bolinho, um café para eu conseguir relaxar. Eu quero ter um espaço, se eu precisar, eu vou conseguir
trabalhar naquele espaço. Ah, eu quero ter segurança quando eu passo com a médica de que meu filho está bem, de que ela vai fazer tudo, né? A médica, ela vai fazer tudo que precisa ser feito. Sair de lá com a sensação de, nossa, realmente valeu a pena, né? Eu acho que isso ficar, entre aspas, tá? Eu começo a trazer algumas opiniões também. Isso ficar só a cargo do que você faz dentro da consulta é muito pouco, porque existem excelentes médicos que fazem um trabalho tão bom quanto você. É óbvio que a forma como você explica, a forma como você lida com o paciente é diferente de qualquer pessoa. Mas se você consegue promover coisas além disso, você concorda que você vai começar a agregar valor no teu atendimento, você vai começar a trazer mais diferenciais para o teu atendimento, tá? Então, é sobre isso, né? O branding sensorial emocional é sobre isso. Eu já estive em consultórios, né, muito chiques e tal, e aí é sempre aquele consultório que a gente brinca de boutique, né? Então tem um sofá, tem um ambiente agradável, às vezes coloca um lustre, tem a mesa do café, tem uma mesa com bolo, tem, eu falo que é o mínimo, né? Mas assim, poxa, as pessoas têm todo lá um branding, algo para servir, né? Às vezes é um drink especial, uma pessoa para perguntar se precisa de algo. Eu vou, por exemplo, no consultório de dermatologia da minha amiga, doutora Thalita Pompermayer, e ela me oferece um drink especial, aí tem um café, tem algo que ela me oferece que é único ali da experiência, e depois a gente passa por diversas etapas, salas, atendimento, para por fim realmente ir na consulta. Você entende? É muito mais do que, chamou a consulta, beleza, acabou. Não, é uma experiência que a pessoa vai viver ali dentro do consultório, tá? Isso é só o começo. Então, assim, o que é, afinal de contas, doutora Kelly? Você falou, qual que é a prática, né? O que é branding sensorial e emocional? Se você ainda não entendeu. Então, o branding sensorial é você usar todos os sentidos para você criar uma experiência única para aquela pessoa, para aquele cliente. Nós somos seres sensoriais, nós somos seres que temos todos os sentidos. Então, é tato, olfato, paladar, ou sensorial, ou audição. Então, poxa, tem uma música que eu gosto tocando, eu sento num sofá confortável, eu vou comer alguma coisa, eu vou tomar um café, entende? O cheirinho da clínica, que é um cheirinho característico, único. Isso é o que faz você entrar, por exemplo, na loja de luxo e comprar uma bolsa feliz. Pagar, sei lá, 20 mil reais uma bolsa. Você fala assim, gente, né? E as pessoas saem felizes ali. Então, assim, você faz com que você sinta um aroma específico, com as pessoas te tratem de uma determinada forma e você pense assim, nossa, aqui é especial, aqui é diferenciado. Você começa a entender, isso assim, trazendo um pouco mais do mercado de luxo. Não estou dizendo que você precisa nichar para esse mercado, ele é um pouquinho diferente. Mas quando você entra para o mercado de luxo, a gente começa a pensar não só nas experiências também, nas sensações e nos sentimentos e emoções que você quer despertar, nas pessoas, mas também no status. É meio louco isso, mas assim, no status social, no status de pertenço a uma classe, de pertencimento que a determinada marca me traz. Então, por exemplo, se eu tenho uma bolsa Prada, eu tenho uma bolsa Louis Vuitton, eu tenho carro XYZ, uma moto assim, eu tenho um MacBook, eu tenho um iPhone. Você começa a entrar como se fosse no universo das pessoas que têm aquele produto ou serviço. Entende? Então, começa a se tornar um status social. Não estou dizendo que precisa disso, tá? Mas isso já a gente entra um pouco mais no mercado de luxo. Agora, vamos pensar no branding emocional. O que é o branding emocional? Então, branding sensorial é você usar os sentidos para criar uma experiência única. Todos os sentidos, tá? Olfato, paladar, audição, enfim, visão. O branding emocional é como você faz as pessoas se sentirem em determinado lugar, sensação, ou quando elas passam com você, né? O segredo é que, eu sempre falo isso, né? Mas o paciente pode esquecer o que você disse, ele pode não lembrar aquilo que você falou, mas ele não pode esquecer, ele não vai esquecer de como você os fez sentir. Então, como que você está fazendo o teu cliente se sentir, o seu paciente?
Poxa, ele se sentiu alívio, ele se sentiu acolhido, ele se sentiu amado, se sentiu mais seguro, ele se sentiu com uma autoestima né, melhor, ele se sentiu mais bonito, se sentiu mais importante. Né? As pessoas pagam por isso, gente. Às vezes elas pagam um valor alto, o que for. Exemplo prático, e nem é uma coisa assim que você fala de luxo, não, mas a gente pode pensar numa loja de café, uma cafeteria que é o Starbucks. Mas você concorda que o Starbucks, ele não é sobre café? É muito louco, mas não é sobre café. A gente sente o ambiente, a gente sente o cheiro, a música, o sofazinho que você pode ficar lá sem as pessoas ficarem te importunando, fazendo seu trabalho, às vezes fazendo alguma reunião. E aí, tá bom, beleza, o que que isso tem a ver com você? Gente, tem tudo a ver. Quando você mapeia, e aí aqui mais um insight que vale ouro, tá? Quando você mapeia a jornada do teu cliente, não só assim como ele se sente e tal, mas o que você pode implementar e incrementar de sensações para ele, você está criando experiência para os seus pacientes. Você está criando experiência única, surreal, diferenciada. Então, isso é branding emocional, tá? Branding sensorial, sensações, branding emocional, emoções. E eles trabalham junto, obviamente. Então, ok, eu acho que você já conseguiu entender que isso tem que estar no mundo médico, que eu tenho que transportar, eu tenho que trazer isso da minha realidade, ou da uma realidade de marcas de luxo, de experiências que você teve, sei lá, em hotéis, em espaços que você foi, e traz isso, começa a ter esse olhar para o mundo médico. Poxa, eu fui para um hotel 5 estrelas, eu fui para um hotel all inclusive. O que que eles ofereciam? Que sensações eu tive? Por que que, né, a gente afinal paga tão caro por determinadas experiências? E ainda voltamos. Poxa, eu vou para Disney todo ano. Não tô dizendo que eu vou para Disney, mas poxa, eu quero ir para Disney todo ano. E por que que isso faz? Por que a gente quer voltar para Disney? Por que que a gente quer ter de novo essa sensação, essa experiência? Né? Então vamos pensar em 3 pilares, e agora eu quero trazer isso para vocês. Quais são os 3 pilares de branding sensorial que você pode implementar no teu consultório? Vamos na prática? Pilar 1 é o visual. Assim que o paciente entra no teu consultório, ele tem uma visão. Né? Qual que é, o que que ele enxerga, o que que ele vê ao entrar no teu consultório? Ele vai enxergar as cores, a decoração, a forma como que eu estou vestida. Tudo isso comunica. Tudo isso comunica. Os brinquedos à disposição, né, da brinquedoteca, se for uma clínica que tenha, né, que tenha crianças. Como vai ser? Que sensação eu tenho? Poxa, eu tenho uma sensação de bem-estar. Nossa, eu olho já me transmite calma. Eu já consigo relaxar, né? Então, tudo comunica algo. Aí fica uma dica para vocês, é você escolher uma paleta de cores que transmita a sensação que você quer. E aí existe a psicologia das cores, mas você pode trabalhar com arquétipos, com várias coisas que a gente trabalha, por exemplo, na mentoria Empower Med, que vai desde a disposição de símbolos, objetos, roupas, arquitetura, até o teu consultório também. Então, que sensações você quer transmitir para as pessoas? Lembra disso. Ah, eu queria uma coisa que transmitisse calma, tranquilidade, que a pessoa pudesse relaxar, fosse um lugar gostoso. Então, por exemplo, o azul ele vai transmitir tranquilidade, né? O verde vai mais para a saúde. Isso assim, psicologia das cores, mas eu nem gosto muito de trabalhar isso, porque não é tanto pelo significado, né? Mas assim a gente trazer muito mais uma conjunção de cores e que transmitam algo que faça sentido. E aí, por isso que entra muito o branding sensorial e emocional, que nós trabalhamos muito aqui, e, inclusive, não só o branding sensorial e emocional, mas também os arquétipos, né? E aí entra também um pouco de yin yang, que é a questão da harmonia, né? Coisas muito rígidas, duras, linhas retas, ou linhas curvas, mais femininas, que tragam um pouco mais de aconchego e a feminilidade. Mas isso é tema para outra aula. Mas escolha isso. Então, que paleta de cores que você quer? Ah, eu gosto de ambientes claros, organizados, enfim. Qual sensação você tem que pensar? Não assim, o que dá para fazer? Não. Começa a pensar que sensação você quer promover nas pessoas, porque isso envolve, gente, desde a iluminação do lugar até tudo o que você quer transmitir, sabe? Às vezes a gente entra no consultório aquela cara de hospital, né?
Você fala assim, poxa, eu não quero que transmita isso, eu quero que justamente você sinta que você está em casa, que você está num lugar gostoso, aconchegante, por exemplo, acolhedor. Uma outra possibilidade, o segundo pilar, então, a gente falou do visual, é o auditivo. Qual playlist, o que, que o paciente ouve enquanto espera? Então, pode ser uma música que cria um ambiente agradável, pode ser uma música clássica, uma playlist com músicas mais suaves, instrumentais. A recepção com música, ele é muito tranquila, é poderoso, e dá para colocar de maneira bem gostosa, não precisa ser algo também muito caro. Às vezes você compra uma caixinha e vai deixar ali, você vai poder mudar aquela playlist, certo? E eu gosto disso, né? Por exemplo, eu já entrei em clínicas que você sente, né? Você ouve aquela música ambiente e tal, e os pacientes se sentem que eles estão no spa, ou que estão na praia, que estão no campo. E aí os pacientes, eles sempre elogiam, interessante, mas eles elogiavam e se sentiam mais relaxados antes da consulta, né? Já teve situações, por exemplo, que eu coloquei um pouco de aromaterapia dentro do meu consultório, não podia usar muito fora, mas dentro do meu consultório, e as pessoas chegavam, entravam, ela falavam, nossa, que cheirinho gostoso, tal. Então já era um diferencial para minha consulta, por exemplo. Outro pilar, um terceiro pilar é o olfativo e o pilar tátil. Que cheiros, que texturas criam memórias, né? Desde a poltrona do sofá, desde o lugar que eu me sento. O olfativo é o cheiro do lugar, acabei de falar sobre a questão da aromaterapia. Às vezes, uma mesmo cheiro, fica aquele, nossa, esse é o cheiro do consultório da doutora. E aí fica muito claro de identificar, a gente gera uma memória olfativa e uma identificação olfativa das pessoas, a questão também do paladar, né? Então, poxa, eu chego lá no consultório, sempre tem bolinho, aí eu chego no consultório, sempre tem um cafezinho fresquinho, é muito gostoso, e aí vai trazendo essas partes, às vezes até o aroma específico de infância que você remete aí ao consultório, por exemplo, e acaba tendo memórias positivas relacionadas ao teu atendimento. Olha como o branding sensorial é importante, né? Bom, e a conexão emocional, doutora Kelly? Como que a gente pode conectar com o nosso cliente de uma maneira tão profunda que os próprios pacientes se tornem embaixadores da marca? Né? Um primeiro ponto é a gente não perder o que acho que nós temos de melhor enquanto seres humanos, que é a empatia. É você saber ouvir. Então, ouça seus pacientes, não apenas o que eles estão dizendo, às vezes com a boca, né, falando necessariamente, mas aquilo que eles sentem, né? Acolha todos os sentimentos. Mostre que você entende a dor, a preocupação deles, que você cria e gera confiança ao mesmo tempo que você ouve e pondera aquilo que eles estão falando, que é importante. Aquilo que eles estão dizendo é importante para você e eles se sentem também acolhidos. Então, tantas vezes, gente, tantas vezes que eu já passei no consultório, assim, mais de uma experiência, mas que a paciente chega, senta no teu consultório, começa a chorar. Os pacientes não esquecem isso, mas teve até uma paciente que me mandou um depoimento recente e ela falou, Kelly, eu nunca me esqueço. No primeiro dia da consulta, quando você me ouviu, né, e ouviu a história do meu filho, enfim, é uma questão, uma situação que a criança era autista, e aí eu fiz o diagnóstico, tudo. E você me deu um abraço e você falou, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu tô com vocês, eu não vou soltar a sua mão. Então, assim, isso importa, gente, porque a pessoa, ela se sente, por exemplo, desmanchada, né? Sem chão. Às vezes é um diagnóstico difícil, é o diagnóstico de um câncer, algo, uma doença grave, enfim. E você tá ali do lado dela, né? Você tá trazendo consolo, conforto, num momento muito difícil. Então, isso gera conexão. Aí, como que eu posso trazer isso, doutora Kelly, para as redes sociais? Como é que eu posso gerar essa conexão? Gente, as pessoas amam histórias. Amam histórias. Então, eu gosto tanto de dizer que a gente gosta de compartilhar histórias mesmo, que impactem, que mostrem o impacto do nosso trabalho, né? Então, por exemplo, se você já ajudou um paciente em um momento difícil, não precisa relatar quem é o paciente, mas você conta a história, por exemplo, e com certeza vai ter outras mães que vão se identificar também, por exemplo, outros pacientes que vão se identificar com aquela história. Teve uma mentoreada,
né, uma mentorada da Mentoria Empower Med, que ela compartilhou uma história que ela é otorrino e fez cirurgia de uma criança que tinha adenoide e descobriu que depois que, né, retirou a adenoide, encontrou um tumor, depois fez a cirurgia desse tumor. E aí várias mães procuraram, várias mães assim preocupadas, algumas marcaram consulta e queriam saber daquela história. Por quê? Porque ela compartilhou uma história. É raro, mas ela não deixou de compartilhar, né? Então, é você se conectar através de histórias do dia a dia. Não, eu falo que não tem mais pessoas que têm história do que médicos, né? Histórias do dia a dia, a gente tem uma história todos os dias, pelo menos, para contar com quem você segue, com quem você compartilha aí. A sua vida é uma forma até de você ter consistência nas redes sociais, é você contando os causos, né, na rede social, por exemplo. E você ser consistente, né? Então, como que eu gero empatia, conexão emocional? Tendo consistente na sua comunicação, na forma como você fala nas redes sociais, no seu atendimento do consultório. Isso reflete, por exemplo, valores, princípios seus que são inegociáveis, emoções que você gera. A consistência também gera confiança. E fidelidade dos seus pacientes e das pessoas vão gerar aí fidelidade dos seus pacientes. Uau! Nossa, que aula, hein? Vocês viram, gente, como que esses pequenos detalhes nos sentidos, nas emoções, eles transformam a experiência do paciente. É sobre vidas, né? É sobre a gente ajudar o próximo, enquanto nós também construímos nossa autoridade e crescemos na nossa carreira. Então eu quero te convidar a te refletir, fazer você refletir, porque nada adianta assistir uma aula dessas incrível e você não colocar em prática. Então eu quero que você pense como que está a sua experiência sensorial e emocional que você proporciona, quais elementos que você pode implementar ainda essa semana. Nossa, tem coisa, gente, que não tem um custo tão alto que você pode já colocar, que você já pode trazer. E não deixe de fazer isso, porque você vai começar a colher os frutos dessas pequenas ações, desses resultados, tá bom? Então, na próxima aula, eu vou trazer ainda um passo mais profundo, que vou dar um spoiler, né? Lógico, a gente vai falar sobre o uso dos arquétipos para você criar uma marca única e memorável. Uau, hein? Quem diria trazer isso de maneira acessível aqui para vocês? Eu te vejo então próxima semana, vai ser imperdível. No Magiclex e na mentoria, a gente inclusive faz o briefing de arquétipo e todos os detalhes. Você consegue descobrir teu arquétipo na mentoria. A gente faz toda a identidade visual baseada no teu arquétipo. Então fica aqui o meu convite, óbvio, né? Se você quiser participar, se você quiser conhecer os meus cursos, a mentoria que eu faço, aí até ter uma sessão estratégica comigo, na qual eu vou te dar um direcional. Você entra aqui, então, nesse link e se inscreve, tá bom? Fica aqui esse insight, essa orientação, porque afinal, se você quer receber aqui, eu falo que o ouro tá aqui, mas o diamante tá na mentoria, tá dentro dos cursos, porque é nos bastidores que as coisas acontecem, tá bom? Então, não esquece de comentar, de compartilhar também com outras pessoas, outros profissionais que também querem crescer junto com você. E até a próxima. Lembrando, você está criando uma marca que transforma vidas. Até a próxima.